Então, nossa aula de hoje, ela será uma aula de revisão, onde nós vamos revisar aqui os principais tópicos que nós vimos até agora, tá bom? Não vai ser uma revisão ponto a ponto, vão ser dos principais tópicos, né? Então, nesta aula nós teremos, vamos ver o conceito de corpo eletrizado, tá certo? Conceitozinho aqui, ó, de corpo eletrizado, princípios eletrostáticos, processo de eletrização, força elétrica, campo elétrico e linhas de força, tá bom? Então, todos esses conceitos nós vamos ver agora. Vamos só revisar. Próxima quinta-feira, como eu já coloquei aí, nós teremos uma provazinha global, né? Mas nada que você se preocupe, tá bom? Nada que você se preocupe. É uma provazinha desses principais tópicos, tá ok? E como é uma provazinha final, ela pode vir algumas questões parecidíssimas, né, com as que nós já resolvemos. Uma prova que vai resumir esses principais tópicos. Então, o livro que nós estamos usando, né, alguma figura ou alguma questão que vai aparecer aqui durante a apresentação é do nosso próprio livro, o livro de Física, aula por aula, da editora FTD. Então, vamos lá. Ó. Então, o primeiro conceito, pessoal, que é visto no terceiro ano, tá bom? E é necessário que vocês compreendam esse conceito, é o conceitozinho de corpo eletrizado. Então, para entender o que é um corpo eletrizado, nós precisamos ter em mente que a matéria ela é feita de átomos, tá bom? Então, a estrutura mais aceita atualmente que nós temos para átomo é essa daqui, ó. Quando você estuda lá na química, no primeiro ano, nós estudamos todos os modelos de átomos e nós chegamos nessa estrutura que é a mais aceita, onde no centro aqui, ó, estão os nêutrons, tá bom? E os prótons. Isso depois de várias décadas de discussões, se chegou a esse modelo, o modelo mais aceito, né? Onde é o núcleo e ao redor do núcleo está a eletrosfera. E na eletrosfera nós temos os eletrozinhos aqui, ó. Tá bom? Então, essa daqui é a estrutura mais aceita de átomo. E a matéria ela é feita de átomos. Então, nós temos nêutrons e prótons no núcleo e os elétrons aqui. Nós sabemos, né, que os prótons nós representamos por um P mais, os elétrons por um E menos e os nêutrons por um N zerinho aqui em cima. Isso daqui é a representação, né? Então, o próton ele é esse P mais porque ele tem carga positiva. E os elétrons têm carga negativa. Já os nêutrons não têm carga. Então, próton mais, elétron menos e os nêutrons não tem carga, tá bom? Dito isso, nós temos aqui o conceitozinho, primeiro conceitozinho, ó, de um corpo quando está eletrizado. Então, ó, quando esse equilíbrio aqui é quebrado, nós temos o conceito de um corpo eletrizado, tá certo? Quando esse conceito aqui é quebrado, ó. Então, o corpo eletrizado é quando acontece isso, ó. Toda vez que o número de prótons, ó, for diferente do número de elétrons, tá bom? Então, nós temos o que nós chamamos um corpo eletrizado. Aí, um corpo eletrizado, ele pode ser eletrizado positivamente ou eletrizado negativamente, tá ok? O corpo eletrizado positivamente, tá aqui, ó, é quando ele perde elétrons, ok? Aí isso já pode vir na sua mente. Ah, professor, então o corpo eletrizado negativamente é quando ele
ele perde próton? Não. Tudo gira em torno do elétron. Então, um corpo eletrizado positivamente é quando ele perde elétron. Um corpo eletrizado negativamente é quando ele ganha elétron. Então, tudo gira em torno do elétron. Por quê? Porque, como vocês viram na figura anterior, os elétrons é que estão orbitando. Ó, os elétrons é que estão orbitando aqui, ó. Então, o corpo ele perde ou ganha elétron, tá bom? Então, veja, ó, esse corpo aqui é um corpo neutro. Por quê? Porque para cada parzinho, né, para cada elétron, aqui, ó, para cada elétron existe também um próton, tá bom? Ó, para esse elétron aqui existe esse próton, para esse elétron existe esse próton, para esse elétron existe esse próton, para esse, ou seja, a soma aqui de elétrons e prótons, né? Quando você juntar aqui aos pares vai dar 0. Mas aqui não, ó. O que aconteceu? Ele perdeu elétrons. Então aqui, ó, eu posso ter esses dois, ó, esses dois. O que é que está sobrando aqui nesse corpo, ó? O que está sobrando aqui nesse corpo são prótons. Então, quando está sobrando prótons, certo? Quando está sobrando prótons, o corpo está carregado positivamente. Quando estão sobrando elétrons, né? Ó, quando estão sobrando elétrons, o corpo está carregado negativamente, tá bom? Então, se está sobrando elétron, é porque ele ganhou. Aqui, ó, se está sobrando prótons, é porque ele perdeu elétrons. Cuidado para não dizer ganhou prótons, tá bom? Então, tá aí, ó, esse daí é o conceitozinho de um corpo eletrizado positivamente ou negativamente, tá bom? Então, o corpo ele pode ser eletrizado dessas duas formas, tá bom? Então, esse daí é o conceito de corpo eletrizado, ok? Então, vamos lá aqui, ó. O próximo conceitozinho que foi visto é o princípio de atração ou repulsão, ok? Então, esses daqui são chamados princípios da eletrostática. Só são dois, princípio da atração e princípio da conservação da carga, né? Então, o princípio da atração e repulsão, ele diz o quê? Ele diz isso, ó. Que cargas de mesmo sinal elas vão se repelir, ou seja, vai acontecer a repulsão, ó. Mais com mais tem repulsão e menos com menos também tem repulsão. Já cargas de sinais contrário, como é aqui o caso, ó, carga de sinais contrário, elas vão ter o que? Elas vão ter uma atração, tá bom? Então, o primeiro princípio, que é esse princípio aqui da atração e repulsão, só diz isso. Carga de mesmo sinal se repelem e carga de sinais opostos se atraem. O segundo princípiozinho é o princípio da conservação da carga. Ele diz aqui, ó, que em um sistema isolado, a carga inicial ela deve ser igual à carga final. Ou seja, se essa carga aqui, ó, inicial, ela é igual à carga final, então acontece isso, ó, a carga total ela é o quê? Ela é conservada, ela não desaparece. Então, em um processo de eletrização, né, vai ocorrer que as cargas iniciais elas devem ser iguais às cargas finais. Então, esses daí são os dois princípios da eletrostática: o princípio da atração e repulsão e da conservação das cargas. Ou seja, as cargas não podem simplesmente desaparecerem. Por que isso? Porque o próximo tópico é o tópicozinho, ok? Dos processos de eletrização, né? Que são 3, ó. Os processos de eletrização podem ocorrer por contato, por atrito e por indução, tá bom? Então, nós já vimos anteriormente que o corpo neutro
ele tem igual quantidade de prótons igual quantidade de elétrons. E quando ele perde, ele fica eletrizado ou positivamente ou negativamente. Aí, a forma dele perder ou ganhar elétron ocorre por essas três maneiras, ó. Por contato, por atrito, por indução, tá bom? Vamos relembrar aqui por contato. Como é que ocorre por contato? Ó? Por contato, ocorre da seguinte forma. Imaginemos aqui, ó. Você tem um corpo A, e ele tem aqui, ó, 8 elétrons, tá bom? Então, imagine aí. Você tem aqui 8 elétrons, ó. Ok? E o corpo B, ó, a carga dele aqui, ó, é 0. Por quê? Porque ele está neutro, tá bom? Então, aqui você tem um corpo carregado negativamente e o B você tem um corpo neutro. Professor, mas eu estou vendo aqui cargas, professor. Exatamente, né? Lembre-se que é um corpo neutro. O corpo neutro, só relembrando novamente, é que o número de prótons é igual ao número, né, de elétrons. Então, é por isso que eu digo que esse corpo está neutro, porque aqui, ó, o número de prótons está igual ao número de elétrons. Pois bem, aí esse corpo B vai entrar em contato com o corpo A. O que vai acontecer? Vão migrar, vão passar para cá, ó. Olha aí, ó, o que está passando, ó. Elétrons, ó. Certo? E eles passam, ok? Ó, e veja que o seguinte, que esse corpo aqui, ó, ele é menor do que esse corpo A, o corpo B é menor. Então, vai passar uma certa quantidade, ok? Então, ao final, ó, o corpo A estará negativamente, aqui é o saldo, e o corpo B também negativamente. Ou seja, no princípio de eletrização por contato, se um corpo negativo entrar em contato com o corpo neutro, ao final terei dois negativos, tá ok? Ou seja, vão passar elétrons. Isso pode ocorrer com também corpos positivos. Agora eu vou fazer aqui um processo de contato com o corpo positivo, ó, certo? Por quê? Porque aqui o meu saldo é positivo, ó, saldo de carga. Então, ó, o que acontece, ó? Não vão passar prótons, lembre-se, os prótons eles não passam, tá bom? Eu nem ganho e nem perdo próton. Eu posso ganhar ou perder elétrons. Então agora o corpo A ele vai receber elétrons, ó, de forma que ao final do processo eu terei dois corpos positivos, ó, tá bom? Dois corpos positivos. Então a regrazinha é muito simples, diz assim, ó, no processo de contato, se o meu corpo inicial, né? Sempre é assim, o processo de contato, ó, eu tenho um carregado e outro neutro. Um carregado e outro neutro. Um carregado negativamente, um neutro. Um carregado positivamente, outro neutro. Aí a regrazinha diz assim, ó. Se ao início o meu corpo carregado, previamente carregado, for negativo, ao final, certo? Os dois estarão negativos. Acontece aqui, ó, negativo, negativo. Se no início o meu corpo for positivo, ao final os dois serão positivos. Só isso. Então, se no início é negativo, ao final os dois serão negativos. Se no início o meu é positivo, no final os dois serão positivos. Ok? Então, essa é a regrazinha. Então, essa daí é o nosso processo de eletrização por contato. Aí, o próximo, né? O próximo processo é o processo por atrito. Tá bom? Então, como é o processo por atrito? Todo processo de eletrização é a mesma coisa. Ok? Um tem que estar carregado previamente e o outro tem que estar neutro. Então, aqui o processo por atrito. Ó, como é que ocorre? Então, nós temos aqui a nossa franela e nós temos aqui uma jarra de vidro.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou atritar, ó. No outro processo era só entrar em contato, ó. Era só colocar aqui em contatozinho, pronto. Aqui não, ó. Aqui tem que atritar, tá bom? Vou passar essa flanela com bastante força aqui em cima. Vocês devem lembrar que em algum momento, quando a gente está com o braço em cima daquelas cadeiras de plástico, a gente fica passando o braço para um lado para o outro. Com um certo tempinho, os cabelos do nosso braço, quem é mais cabeludo, começa a se arrepiar. É esse processo aqui, ó. Certo? É esse processo aqui que está ocorrendo, ó. Processo por atrito. Tá ok? Então, quando eu passo isso, o que acontece? Ó, veja aí, ó. A jarra fica positiva e a flanela fica com cargas negativas. Ó. Então, nesse processo aqui, o que acontece? Ó? Eles ficam com carga dividida. Ó. Um fica com mais e outro fica com menos. No contato era assim, ó. No final, ou todo mundo menos, né? O contato. Ou todo mundo mais. Olha aí, ó. Ou todo mundo mais. Aqui no atrito, é assim. Um fica mais e o outro fica menos. E aí existe uma tabelazinha para dizer quem fica mais e quem fica menos. É a sériezinha triboelétrica. Quando esse tipo de questão é cobrado nos vestibulares, certo? No Enem, isso é cobrado o entendimento geral do comportamento da matéria. No Enem, eu nunca vi uma questão cobrando assim, né? No qual é o processo e tal. Não, ele só cobra o entendimento, né? Como é que os corpos estão, o comportamento da matéria. Mas, enfim, voltando aqui, ó. Nos vestibulares, eles pedem assim, ó. Eles dão a série triboelétrica e pergunta quem é que vai ficar mais e quem é que vai ficar menos. Então, a regrazinha é essa daqui, ó. O que eles podem mudar é a seta. Aí você olha para a seta. É uma consulta, certo? É uma consulta. Então, a série triboelétrica, ela é como a tabela periódica. Ela não foi feita para decorar, e sim para consultar. Então, o que você olha é aqui, ó. Por exemplo, nessa nossa série aqui, tá dizendo que o mais é aqui em cima, ó, e o menos vai descendo. Então, você pega aqui, ó, o vidro, tá certo? Aí você localiza aqui o vidro, ó. O vidro, pronto, localizei o vidro. Aí aqui você localiza a flanela. A flanela, ela é feita de lã, certo? De lã. Aí você localiza aqui a lã, ó, tá certo? Então o vidro está em cima e a lã está embaixo. Está obedecendo aqui a nossa seta, ó. O vidro vai ficar mais porque está em cima e a lã, ó, certo? A lã vai ficar menos porque está embaixo. Tá certo? Então tá aqui, ó, mais e menos. Simplesmente isso. Professor, e se eu atritasse a seda com cobre? Mesma forma, ó, seda, ó, tá do ladozinho de mais. Ó. Quem tá em cima fica mais, quem tá embaixo fica o quê? Menos. Tá bom? Então, o atrito, um fica mais, outro fica menos. Tem que haver o atrito, ok? E para saber quem fica mais e quem fica menos, eu consulto aqui a série triboelétrica. E se um ficar mais, automaticamente o outro é menos. E vice-versa. Ó, aí tem aqui, ó, o nosso pentezinho, tá bom? Nosso pentezinho, bem conhecido. Ok? Esse experimentozinho aqui, quando você passa o pente, né, no seu cabelo seco e sem creme, viu? Se tiver creme, isso aqui acontece bem fraquinho. Porque a gordura inibe, né? O creme ele é oleoso, então ele tem gordura e inibe esse processo, tá ok? E o último processo é o processinho por indução. Ó, por indução acontece isso aqui, ó. Um corpo indutor previamente carregado, ok? Aí eu vou logo fazer as duas formas, tá bom? Então aqui vamos lá, ó. Você pode ter um corpo indutor carregado negativamente ou carregado positivamente. Assim como no processo, tá bom? Assim como no processo de condução, tá certo?
Então, um indutor carregado negativamente, ele vai induzir no meu corpo o quê? Ele vai induzir cargas negativas, tá bom? Ele vai induzir, ó. Esse corpo ele vai induzir. Ó, veja com atenção, nem precisa atritar e não precisa entrar em contato. Só vai ficar próximo. Quando fica próximo aqui, ó, vai acontecer o processo que nós chamamos de indução, ó. E se eu ligar um fio terra, o que que acontece? Então, ó, esses elétrons vão migrar para a terra e o meu corpo vai ficar, ó, positivamente. Aí agora, um indutor positivo, ó, ele vai induzir aqui, ó, desse lado cargas negativas e para o outro lado, ó, cargas positivas. Aí eu liguei meu fio terra. Então os prótons vão descer? Não, próton não se move. Quem se move são os elétrons. Então, em vez dos elétrons descer, o que que acontece? Os elétrons irão subir aqui, ó. Por quê? Porque o meu fio indutor, meu fio terra, ele está do lado positivo. Aqui o fio terra está do lado negativo. Então, o que que acontece? Ó? A indução ela funciona assim, ó. Cargas negativas atraem quem? Cargas negativas atraem quem? Atraem cargas positivas. Então, desse lado vai ficar só positivo. Cargas positivas atraem quem? Atraem cargas negativas. Então, desse lado irão ficar só cargas negativas. Então, cargas desce aqui, negativa, cargas negativas desce. Então, resumindo, um indutor negativo induz cargas positivas e na presença de um fio terra, meu corpo fica todo positivo. Um indutor positivo, ele induz cargas negativas, elétrons sobem na presença de um fio terra e o meu corpo fica negativo. Veja que ao final do processo, o meu corpo induzido, né, ele fica com carga contrária ao do indutor. Então, se o indutor é negativo, o induzido fica mais. Se o indutor é positivo, o induzido fica menos, tá bom? Então, esse daí são os três processos, certo? São os três processozinhos de eletrização, tá bom? Então, são os três processinhos de eletrização, tá certo? Os três processozinhos, ó. Contato, atrito, indução. Contato, né? Fica todo mundo com a mesma carga. Atrito, cargas divididas. Um fica mais, outro fica menos, né? Cargas contrárias. Indução, né? Contrário ao meu indutor. O processo da indução, ele explica isso aqui, ó. Esses dois fenômenos, ó. Um indutor, ó. Meu indutor aqui, ele é mais, ó. Então, ele vai atrair a bolazinha que é menos aqui, ó. Isso aqui se chama pêndulo eletrostático. Então, eu tenho aqui uma bolazinha de isopor. Cheguei aqui próximo com um bastão de vidro, previamente carregado, né? Lembra lá que o vidro com a franela, né? Ele pode ficar positivo. E aqui é o contrário, ó. Eu induzi cargas negativas no meu bastão. Quando ele chega próximo, ó, o que que acontece? Ó? Acontece uma repulsão, ó. Aqui acontece uma atração e aqui acontece uma repulsão. Também eu posso ver esse fenômeno no processozinho chamado de um eletroscópio de folha. Aqui, ó, cargas negativas. Quando eu chego próximo dessa esferazinha aqui, ó, de cobre, as cargas vão descer aqui, ó. E como no final do pêndulo eu tenho negativo e negativo, ó, essas folhas aqui se abrem, ó. Veja que aqui, nesse processo aqui, ó, o meu corpo, o indutor, não está aqui, ó. Certo? Então as palhazinhas estão fechadas, ó. Essas duas pernas aqui. Quando ele chega próximo, ó, elas se abrem, tá bom? Então aqui é um processozinho que pode ser observado, o pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas, tá ok? E depois deste processo, né, de ver que os corpos têm cargas, que eles podem ser eletrizados e que podem acontecer atração ou repulsão, vem isso aqui, ó.
Como pode acontecer repulsão, né, ou atração, existe uma lei que governa, né? E a lei que governa essa atração e repulsão se chama a lei de Coulomb, tá ok? A leizinha de Coulomb. Então a lei de Coulomb, ela diz o quê, ó? Que essa atração e repulsão, ela é dada por isso, ó, essa força, né, de repulsão e de atração, ela é dada por isso, ó, uma constante, o módulo da carga 1 pela carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Por que o módulo da carga? Porque os sinais aqui da carga, eles vão ser para dizer se essas forças são só de atração ou repulsão, tá bom? Aí vai me dar força e módulo. E nós já vimos o comportamento, né? Se eu traçar um gráfico força versus distância, vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui está me dizendo que a força é inversamente proporcional ao quadrado da minha distância, né? Se aqui eu tenho uma distância, ó, d sobre 2, então minha força é 4 vezes. E se eu tenho uma força, agora uma distância 2 vezes d, minha força é dividido por 4, tá bom? Então, 1 é inversamente proporcional. O que é uma coisa inversamente proporcional ao quadrado? É assim, ó. Se uma cresce 4 vezes, a outra diminui, né? A outra diminui aqui, ó. D ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que vai dar D ao quadrado sobre 4. E se uma cresce, ó, a outra diminui, tá bom? Então é assim, duas coisas inversamente proporcionais. E aqui, ó, só para aplicar, né? Seria uma aplicaçãozinha rápida, né? Eu não vou fazer porque senão a nossa aula vai ficar muito longa, né? Mas aqui vocês já fizeram esse exercício, é só você aplicar a formulazinha da lei de Coulomb, tá bom? Tá aí os dados, né? Só lembrando que eu tenho que transformar de centímetro para metro, ok? Um é mais, a outra é menos. Aqui é só para você dizer qual é o módulo e se a força vai ser de atração ou repulsão, ok? E depois disso nós vimos o campo elétrico, né? Que é o campo elétricozinho, né? O campo elétrico é quando eu tenho aqui uma carga, e essa carga eu coloco uma chamada carga teste aqui, ó. Essa carga teste é que ela vai me dizer se existe um campo, tá bom? Então, só lembrando, ó, agora aqui é a teoria, ó. Só lembrando, ó. O meu campo elétrico é gerado por a minha carga Q grandão, ó. Certo? Por a minha carga Q grandão. E o campo elétrico gerado tanto aqui, ó, como aqui, ela não depende dessa carga teste, só depende de quê? Do valor dessa carga, tá ok? Então, se a minha carga teste for menor do que zero, certo? Vai gerar uma força aqui de atração. Por quê? Porque essa daqui é maior. Ou seja, a minha carga teste aqui é positiva, ó. Então, eu faço o teste aqui, ó, com uma carga negativa e com uma carga positiva. Se ela for positiva, força de repulsão. Se ela for negativa, força de atração. E aí ela é dada por essa formulazinha, né? Campo elétrico é dado por a força sobre o módulo de Q. De novo, novamente, por que o módulo de Q? Porque essa carga serve só para me dizer se esse campo é de atração ou repulsão, tá bom? De atração ou repulsão, essa força aí. Então, isso aí é o caso geral, tá ok? Por quê? Porque aqui nós tratamos só de cargas pontiformes, né? Que é um ponto, né? Mas a carga pode ter qualquer formato. E aqui nós temos essa regrinha, ó. Se a minha carga teste for maior do que zero, ou seja, for positiva, né? Aliás, né? For negativa. Se a minha carga teste, ó, for negativa, o que eu tenho? Ó? A força e o campo, né, tem sentidos opostos. Uma para um lado, outra para o outro. Se a minha carga teste for positiva, eles têm o mesmo sentido. Ok? Tem o mesmo sentido. Então, só essa regrazinha aqui, só para lembrar.
Aí aqui, né, nós teríamos aqui uma aplicaçãozinha rápida, né? Você teria aqui um campo gerado por uma carga Q, e a minha carga teste é um Q1 aqui, ó. Aí aqui você tem aqui os dados da sua questão, que é a força 30 newton, né? Então a forçazinha 30 newtons, tá ok? E a carga 6 microcoulomb. Lembre-se que micro é 10 a menos 6, tá aqui, ó. Então ele quer saber o vetor campo elétrico nesse ponto. Então o vetor campo elétrico nesse ponto, ele é dado simplesmente por isso, ó. Você escreve, ó, campo elétrico, né, é igual, né, a força sobre o módulo de Q. O módulo é porque não importa o sinalzinho, tá bom? Então aqui você escreve simplesmente assim, ó. Quanto é a força? 30 newton. Quanto é aqui a cargazinha, ó? 6 vezes 10 a menos 6, ok? Então você divide aqui, né, coulomb. Você divide, ó, 30 por 6 dá quanto? Exatamente, ó, 10, né? 30 por 6. Opa, errei aqui, né? Você faz a divisãozinha aqui. 30 por 6, né? Dá 5. Aí você coloca aqui, ó. 5 vezes 10. Aí vem aqui, ó. Então 30 por 6 dá 5, né? Porque 5 vezes 6, 30. Aí, ó, tá negativo aqui, vai o quê? Positivo, ó. Vai subir positivo, ok? Era negativo embaixo, vai positivo. E a unidade, ó, Newton por coulomb, tá bom? Então pronto, ó. Só essa aplicaçãozinha aí, ó. Força sobre carga, 30 dividido por 6, 5 vezes 10 a mais 6. E, quase finalizando aqui, o campo de uma carga putiforme, tá bom? Ali é o caso geral e aqui é de uma carga putiforme. Então você tem aqui um Q e você tem aqui essa carga teste de novo, ó. Então o campo para uma carga putiforme, ó, os alunos não entendem isso aqui. Isso aqui, pessoal, é o caso geral, certo? Esse casozinho aqui, ó, de força sobre o módulo de Q é o caso geral, tá bom? Agora, quando diz assim, ó, calcule o campo elétrico gerado por uma carga putiforme. Aqui é só assim, calcule o campo elétrico, né? Enquanto o campo elétrico gerado por essa carga aqui, ó. Agora eu quero o campo elétrico, né? Que é gerado aqui por uma carga putiforme. Então ela é dada por isso, ó. Campo elétrico é o módulo de Q sobre a distância ao quadrado. Por que isso? Ora, por quê, ó? Lembre-se disso aqui, ó. Isso aqui vem de onde, ó? Nós vimos agora há pouco o que é o campo elétrico. O que é o campo elétrico? É a força sobre a carga. Mas o que é a força, né? O que é a força? É o módulo de Q, né? O produto do módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então eu tenho o produto da carga mais a carga Qzão com a carga Qzinho, né? Então tá aqui, ó. Então, isso aqui é a força, lei de Coulomb, tá bom? Então eu divido a força pelo Q, tá ok? Então você pode simplesmente lembrar da lei de Coulomb ou pode ir direto aqui para essa formulazinha, tá bom? Q módulo do Qzão sobre distância ao quadrado. Ou pode simplesmente, né, lembrar da lei de Coulomb, só colocar aqui em cima, ó, cancela Q com Q, vai sobrar Q sobre D ao quadrado. E a minha constante aqui, tá bom? Então, tem um campo elétrico geral e tem um campo elétrico para uma carga putiforme, né? Uma carga putiforme, né, e tal e tal. Eu gero um campo elétrico e calcule. Pronto, é isso aí. Então, aqui teria ó, como é o enunciado, ó. Determine a direção e o modo do vetor campo elétrico em um ponto P, viu? Ó, tá aqui o ponto P,
que dista 20 centímetros de uma carga pontual Qzão, eletrizada com 8 microcoulombs de carga. Use o valor da constante eletrostática K0 no vácuo. Então, é diferente desse outro enunciado aqui, ó, em que dizia, ó, uma carga é só para sujeitar uma força, determine o campo elétrico, tá certo? Então, aqui ele especifica que é uma carga putiforme. E fica muito fácil, ó, porque quando ele quer que você use, ó, quando ele quer que você use o campo elétrico igual a força sobre o modo de Q, ele dá a força. E aqui não, ó, ele deu foi a carga. Então, só existe um jeito, certo? Ó, D ao quadrado. E lá também ele não dá distância, certo? Então, fica muito fácil você perceber. Então, aqui eu tiro os dados. Então, ele quer duas coisas, ó. Ele quer a direção e o módulo. Aí eu coloquei entre parênteses, ó. O que eu coloco entre parênteses aqui é só para explicar, tá bom? Isso aqui não vem numa questão, numa questão mesmo de vestibular ou de teste, não, certo? O módulo é um valor. Então, a direção, você já está vendo aqui pela figura, né? A direção do campo elétrico é a dessa reta aqui, ó, CP, né? E como Q é maior do que zero, o sentido aqui, ó, é de afastamento, tá bom? E para determinar aqui o módulo, o valor eu coloco na fórmula, ó. Certo? Vai ser o que, ó? O K0, o Q sobre distância ao quadrado. Aqui já subentende que está em módulo, tá bom? Então, o E vai ser igual, ó. Vai ser igual. Vamos lá. O K0, né? Vamos lá, ó. 9 vezes 10 a nona. O Q, quanto é o Q, ó? 8 microcoulombs, que vai ser o quê? 8 vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado, ó. A distância era 20 centímetros, transformei em metros, né? E escrevi em potência de 10 para facilitar. Tudo isso aqui ao quadrado. Multiplico, ó, 9 vezes 8, tá bom? Então, vou multiplicar aqui, ó, 9 vezes 8, que dá 9 vezes 8, 72, né? Aqui, ó, dá 72 vezes 10, repete a base e soma os expoentes. 9 menos 6, quanto? Menos 3, mais 3, né? Subtrai e dá o sinal do maior. Dividido, ó, 2 ao quadrado dá 4, vezes 10, multiplica aqui, ó, menos 2. Então, 72 dividido por 4 dá quanto? 18, né? Vezes 10, ó. Vezes 10. Aí, ó, o que eu faço aqui, ó? Tá negativo embaixo, né? Tá negativo embaixo. Vai subir o quê? Positivo, ó. Tá bom? Então, vai ficar 18 vezes 10 a quanto? A quinta. 18 vezes 10 a quinta. Unidade, ó. Newton por Coulomb. Tá aí, ó. Newton por Coulomb. Beleza? Então, essa daí é a nossa aplicaçãozinha. E para fechar, aqui, finalizando, né? Linhas de campo. Ok? Linhas de campo. Então, você sabe aqui, ó. As linhas de campo, como é que elas funcionam? É tipo um solzinho, ó. Professor, o mais é um tipo um sol, né? É isso também o menos. Só você tem que reparar aqui na setazinha, ó. Ok? Então, o mais gera um campo de afastamento e o menos gera um campozinho de aproximação. Ok? Essa questão muita gente errou
Muita gente errou nas nossas atividade de teste, tá bom? Então o mais é sempre saindo e o menos é sempre de aproximação. E se eu tiver duas cargas, ó, duas cargas positivas, ó, tá certo? Nunca vão se encostar. Assim também como duas cargas negativas. Só que as positivas, ó, são saindo e as negativas, ó, estão se aproximando, tá bom? E uma mais e uma menos assim, ó. Sai do mais, vai para menos. Sai do mais, vai para menos. E a direção do campo, pessoal, é sempre, ó, o campo sempre vai apontar da carga positiva para a carga negativa, ok? E as linhas de força num campo uniforme já foi visto, né? Que é sempre aqui, ó, do mais para o menos, tá vendo? Ó, do mais para o menos, ok? Do mais para o menos. E aqui, ó, entre as placas, se essas placas aqui não tivessem essas bordas, seria sempre assim, ó, uniforme. Quando são cargas putiformes, o campo não é uniforme, ó. Ele tem regiões aqui mais intensas, menos intensas. Por exemplo, se você colocar um ponto aqui, ó, o meu campo aqui nesse ponto, ponto 1, ele é menos intenso do que aqui no ponto 2, ó. Por quê? Porque aqui as linhas estão mais próximas. Então, quanto linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Mais afastada, menos intensa. E aqui, ó, o campo é uniforme, nesse meiozinho aqui, né? Desprezando as bordas, tá bom? Aqui, ó, outra visão, né? Sai do mais, vai para o menos. Campo elétrico uniforme. E as linhazinhas de força, ó. Como eu disse, ó, sempre do mais para o menos, né? E aqui para testar, ó. Considere a figura. Caracterize o Q1 e Q2 e você vai dizer aqui, ó, dizer qual é o sinal e justificar, tá bom? Então, simplesmente você olha aqui, ó, se está saindo desse Q1, então eu digo que Q1 é mais e o Q1, o Q2, ó, é menos. Por que a justificativa? Pois, né, ó, as linhas de campo saem da carga 1 em direção à carga 2. Então é por isso que eu conheço, ó, que a carga 1 é positiva e a carga 2 é negativa. Tá certo, galera? Então, essa daí é a nossa revisãozinha, tá bom? Nossa revisãozinha desses pontos aqui, ó. Corpus eletrizado, princípio eletrostático, né? O corpo eletrizado, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Princípio da eletrostática, 2, né? É o quê? Okay? Os dois princípios da eletrostática. Os corpos, né? Da atração e repulsão e conservação da carga. Processo de eletrização de 3 formas: contato, atrito e indução. Força elétrica, lei de Coulomb, e campo elétrico e linhas de força. Beleza? Então, pessoal, essa daí é nossa revisãozinha, ok? Se for necessário, você pode rever essa aula, eu vou deixar gravada, tá bom? E agora nós vamos para a nossa sessãozinha de perguntas.